O Trump, desde que começou o seu governo, resolveu fazer uma guerra tarifária com todo mundo, entendendo, ou segundo ele, os Estados Unidos estavam sendo roubados porque davam vantagens comerciais para todo mundo, mas não colocava impostos sobre a importação dos outros países e estes sim colocavam impostos sobre as exportações dos Estados Unidos. Então, ele começou uma guerra tarifária, que já tinha feito algo assim no seu primeiro governo, mas principalmente contra a China. Porém, nesse segundo governo, ele começou a fazer isso contra o mundo todo. Só que isso abriu uma oportunidade para os membros do Mercosul, ou seja, do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e para os membros da União Europeia, em um acordo entre eles, que a gente leva 25 anos tentando esse acordo, e agora pode ser que esteja mais perto de se concretizar finalmente, justamente por causa do Trump. Que coisa, né? Podemos dizer que isso é talvez um efeito colateral dessas medidas feitas pelo Trump. Vamos ver o que diz essa matéria do Day Conversation. Diz assim, ó, como a guerra tarifária do Trump acelerou validação do acordo União Europeia-Mercosul, a validação. E aí diz assim, em julho deste ano, de 2025, a União Europeia teve que aceitar um acordo desequilibrado com os Estados Unidos que fixaram uma tarifa máxima e abrangente de 15% sobre as exportações europeias. Ao mesmo tempo, garantiram tarifa zero para um amplo conjunto de produtos norte-americanos vendidos na União Europeia. Além do mais, a União Europeia foi pressionada a comprometer-se com investimentos nos Estados Unidos de 600 bilhões de dólares e a aquisição de bens energéticos e materiais de defesa de empresas norte-americanas pelos próximos 3 anos, num valor de 750 bilhões de dólares. Isso aqui foi encarado na mídia europeia e por boa parte dos políticos europeus como a grande humilhação europeia. Em muitos lugares se falou de que estava a União Europeia se tornando um verdadeiro vassalo dos Estados Unidos. Se submeteu, praticamente se colocou de joelhos para os Estados Unidos. E aí, neste mesmo mês, foi quando o Trump ameaçou o Brasil, assinando um decreto impondo aos produtos brasileiros uma tarifa de 50%. Daí tem toda a questão ali do Bolsonaro, tudo isso aí, dos BRICS. E apesar de uma longa lista de exceções, que daí teve as exceções divulgada pela Casa Branca, a tarifa de 50%, ela está valendo pelo menos para 35% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, principalmente produtos como café, manga, goiaba, carne, açúcar, chocolate e peças automotivas. Só que daí foi ruim? Obviamente, está sendo ruim para o Brasil, está sendo ruim para a União Europeia, e aí isso daí abriu uma janela de oportunidade para nosso país, para os países do Mercosul e para os 27 países que fazem parte da União Europeia. Os Estados Unidos, então, eles adotaram uma estratégia dominante de aplicar tarifas unilaterais. Aqui podemos dizer que com Trump, o multilateralismo não está tendo nenhuma validade. Ele vem acabando com essa ideia de multilateralismo, onde vários países negociam e impõem aqui simplesmente a sua vontade. Isso faz com que os Estados Unidos e o Brasil, eles podem aceitar ou rejeitar essas condições. Porém, rejeitar essas condições protecionistas dos Estados Unidos, de enfrentá-lo, é muito difícil. A União Europeia, diante desse movimento, então, ela percebeu que se ela rejeitar as condições dos Estados Unidos e brigar com ele, retalhar com tarifas recíprocas, colocaria em risco mais de 800 bilhões em exportações de bens e serviços que ela faz aos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos sejam estatisticamente o maior destino das exportações da União Europeia,
Sob a ótica geopolítica, tal dependência mostrou que a economia europeia está em uma posição vulnerável. E é por isso que a União Europeia se submeteu a um acordo desequilibrado com os Estados Unidos, confirmando, bom, a teoria econômica de que qualquer valor positivo é melhor do que nada se estivesse retalhando aos Estados Unidos. Mas aí, vocês viram aqui por que os Estados Unidos se aproveitou. Se aproveitou justamente porque o maior comprador de produtos da União Europeia são eles. E aí se aproveitou. Se ela estivesse um pouco mais diversificada, seria mais difícil impor essa tarifa aos Estados Unidos. E é isso que vai ajudando a questão da aproximação da União Europeia ao Brasil, justamente porque daí existe uma possibilidade de maior diversificação. Ou seja, não ficar vendendo tanto para os Estados Unidos e não vender um pouco mais aqui para o Mercosul e assim diminuir a sua dependência de lá. Então, no mesmo tabuleiro, o Brasil experimentou uma ameaça geopolítica dos Estados Unidos com Trump, declarou o apoio à família Bolsonaro, o Trump e tal, criticando a justiça brasileira, isso aqui todo mundo já sabe, impôs a nossa tarifinha aqui de 50%. Agora, ao contrário da União Europeia, apesar do Brasil estar sofrendo com essa tarifa, o Brasil não está tão exposto aos Estados Unidos como nós já fomos, por exemplo, na década de 90. Por quê? Porque apenas 12% do total das exportações brasileiras, 40 bilhões, tem como destino os Estados Unidos. Então, essa retaliação econômica faz peso no Brasil, mas assim, não é também uma coisa que vai falir o Brasil. O que me preocupa, de outro lado, pensando aqui a nível de Brasil, é a nossa super dependência da China, que para a China a gente exporta 30%. Eu acredito que a gente não devia ter nenhum país que a gente exportasse mais de 10%. Não que a gente não deve aumentar a exportação para a China, sim, continuemos aumentando, mas deveríamos aumentar exportações para outros lugares que fizesse com que o volume nosso de exportação para a China fosse proporcionalmente menor devido às exportações que estivéssemos fazendo para outros lugares. Então a gente devia conseguir realmente, o Brasil deve conseguir aumentar as suas exportações para outros países, justamente para diminuir essa dependência da China, que aí é onde nós temos. Agora, voltando à questão dos Estados Unidos, realmente não temos uma longa dependência dos Estados Unidos. O Lula disse que vai retalhar, tal. Até agora não retalhou. Espero que não, porque daí vai ficar mais caro os produtinhos aqui pra gente, né? Mas é nessa situação que nós estamos. A teoria dos jogos, então, ela sugere que quando um jogador, no caso aqui os Estados Unidos, adota sistematicamente uma estratégia agressiva, os demais, no caso aqui estamos falando da União Europeia e o Brasil, e o Mercosul, podem convergir para uma cooperação entre si com o propósito de contrabalancear o poder do desafiante, no caso, os Estados Unidos. Então, a cooperação entre os prejudicados em cenários de interações repetidas tende a emergir como uma estratégia racional em que os ganhos da cooperação são maiores do que os custos do isolamento. E aí é justamente isso que está levando com que a União Europeia, que é responsável pela política como um dos 27 países membros dela, e o Mercosul, que é responsável pela política comercial dos seus países signatários, no caso Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e creio que Bolívia entrou também agora. Bolívia também, se não me equivoco, faz parte do Mercosul. Mas o bloco, 70% da economia do Mercosul é a economia brasileira. Então, isso faz com que o Mercosul e a União Europeia precisam acelerar a ratificação e a implementação do acordo União Europeia-Mercosul, que foi assinado em dezembro de 2024, foi assinado, a Úrsula veio, tal, aqui não foi no Brasil o encontro, foi onde? Paraguai ou na Argentina, uma coisa assim, assinou tudo certinho, só que tem que ser aprovado pelos parlamentos europeus. E por isso que
essa barganha ajude com que exista maior possibilidade de aprovação e entre validade. Então, enquanto os Estados Unidos buscam maximizar ganhos com tarifas unilaterais, a União Europeia e o Brasil percebem que, diante de um rival comum, no caso, um rival comum, os Estados Unidos, o acordo União Europeia e Mercosul deixa de ser apenas um tratado comercial para se tornar uma resposta estratégica a um ambiente internacional mais hostil. Isso significa redirecionar parte das exportações europeias e parte das exportações sul-americanas para o novo mercado transatlântico, com 750 milhões de consumidores. Interessante é realmente se juntar o Mercosul, a população do Mercosul e a população da União Europeia, desses 27 países, nós temos um comércio para 750 milhões de pessoas. Isso aqui pode ser uma grande oportunidade para o Brasil se a gente souber aproveitar e não ficar vendendo só commodities, não ficar vendendo só matéria-prima para eles, né? E a lógica é simples. Ao mesmo tempo em que a União Europeia diminui sua vulnerabilidade frente aos Estados Unidos, o Mercosul amplia sua inserção internacional, reduzindo a vulnerabilidade política do seu maior jogador regional, o Brasil, no caso, que a gente estaria mais vulnerável. E o número que tem aqui, olha que interessante. Os estudos estimam que o acordo União Europeia-Mercosul pode aumentar o comércio bilateral em até 70% e o comércio intrarregional latino-americano em 38%. Aqui temos uma nova oportunidade de crescer muito, igual aconteceu no Brasil ali dos anos 2002 a 2008. Temos essa oportunidade novamente, só temos que saber aproveitar novamente uma grande oportunidade. E dessa vez, dessa vez com a União Europeia, que em 2002 a 2008 foi com a China. E agora pode ser ainda muito mais vantajoso. Desse modo, resultaria a possibilidade de consolidar um bloco econômico cujo PIB agregado se equipararia ao dos Estados Unidos. Ele fala aqui no bloco União Europeia e Mercosul. É com esse objetivo que a Comissão Europeia acabou de propor, no dia 3 de setembro de 2025, a assinatura da adoção do acordo União Europeia e Mercosul, criando a maior zona de livre comércio do mundo. E, claro que eles fizeram isso, mas ainda tem que passar pelos parlamentos. Os Estados Unidos não ficarão parados diante desse jogo de barganha e tal. Os Estados Unidos tentarão fazer alguma coisa para impedir, obviamente, porque isso diminui a dependência da União Europeia deles, mas também eles não podem, os Estados Unidos também não podem ter a retórica tão contra a União Europeia, essa união dos blocos aqui, essa zona de livre comércio, como eles têm contra o BRICS, já que a União Europeia ainda é um grande parceiro dos Estados Unidos. E aí nós temos essa outra matéria aqui do Opera Mundi, no qual o Lula ligou para a presidente da União Europeia, da Comissão da União Europeia, a presidente da União Europeia, e conversou com ela sobre a possibilidade de conseguir fechar esse acordo, de estar tudo aprovado ainda no final desse ano, para começar a valer a partir do próximo ano. Olha aqui, ó. Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, conversaram por telefone no dia 5/9 e expressaram o desejo de avançar no acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O diálogo foi de 20 minutos e aconteceu 2 dias após o Poder Executivo da União Europeia aprovar o texto do Tratado de Livre Comércio para enviá-lo a todos os Estados-membros. Então, a cada um dos 27 países tem que aprovar no seu parlamento essa unificação. E é claro que a maior rejeição, o maior empecilho é a França, devido aos seus produtores rurais, que são subsidiados pelo governo francês e que tem medo de que o agro brasileiro os destrua. E há possibilidades realmente. Mas também eles colocaram ali algumas cláusulas nesse acordo para tentar fazer não destruir diretamente esse agro, mas com o tempo é isso que vai acontecer. Então aqui, ó, o Brasil
está na presidência do Mercosul e a expectativa do Lula é assinar o acordo no final do ano. A aprovação do texto pelos europeus é mais um passo importante para sua assinatura e, diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional, a parceria entre os dois blocos regionais é ainda mais estratégica. O futuro acordo criará um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, como vimos ali na outra matéria do The Conversation, criará então um mercado de 750 milhões de pessoas e corresponderá a 26% do PIB global. É muito dinheiro envolvido, como a gente viu ali. Excelente conversa com Lula hoje sobre nosso interesse mútuo em promover o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Foi o que disse a Ursula von der Leyen, a presidente da União Europeia. Este é um sinal importante da nossa forte parceria, do compromisso com o multilateralismo, que é o que buscam o Brasil e a União Europeia, contrário à forma de lidar do Trump, que é de unilateralismo impondo tudo. Aqui está o Lula, aqui está a presidente da União Europeia, a Ursula von der Leyen, e é assim, ó, a União Europeia, então, é o bloco formado, a União Europeia e o bloco formado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, mas se eu não me equivoco, a Bolívia faz parte. Vamos buscar aqui só para ter certeza. Espera aí, vamos aqui, ó. Google. Países membros do Mercosul. Tá até aqui já. Países membros do Mercosul. Aqui na página oficial do Mercosul. Ok, entramos na página e aqui a página do governo brasileiro também. Então, na página oficial do Mercosul, que está bugada. Interessante. Ó, estados partes, estados associados. Estados parte: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Só que a Venezuela está suspensa. Então, aqui, ó, a República Bolivariana da Venezuela se encontra suspensa de todos os direitos e obrigações inerentes à sua condição de estado parte do Mercosul. O Estado Plurinacional da Bolívia é o novo Estado parte de acordo à decisão de 20 de 19. Então, realmente, faz parte a Bolívia. Eu não estava equivocado. Isso aqui é o que é o Mercosul. Esse aqui já tem um documento, é mais antigo. Não. Olha aqui, ó. Fala alguma coisa aqui da Bolívia, do Chile, mas eu queria um documento mais novo. Mas ali a gente viu ali na própria página, então, aqui do Mercosul, coloca claramente de que a Bolívia faz parte. Então, voltamos aqui. Cadê meu PDF da matéria? Depois eu vou deixar o link da matéria para quem quiser entrar, ver certinho. Então, a União Europeia e o bloco econômico formado pela Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, ou seja, o Mercosul, complementaram as negociações sobre o acordo em dezembro passado, cerca de 25 anos após o início das conversações. O acordo difícil de sair, ainda não está pronto. Agora, ele será submetido à aprovação da União Europeia, exigindo votação no Parlamento Europeu e a maioria qualificada entre os governos da União Europeia, ou seja, 15 dos 27 membros, que representam 65% da população do bloco, e precisam aprovar este acordo. Não há garantia da aprovação em nenhum dos casos. Espero que sim, que consigam. A questão é que isso que está fazendo o Trump ajuda de que haja maior possibilidade da aprovação desse acordo. O acordo foi apresentado na última quarta-feira, dia 3 de setembro, e coloca a França, principal crítica do acordo, contra a Alemanha, que é a que mais está impulsionando esse acordo, e outros países que desejam novos mercados para compensar a nova política dos Estados Unidos de aumentar as suas tarifas de importação para as parcerias comerciais. A minha preocupação com isso daqui é o seguinte: se esse novo gasto que vai ter a União Europeia ao exportar para os Estados Unidos, tendo uma tarifa de 15% sobre as suas exportações, mais o gasto em 750 milhões em armas, mais o compromisso de investir 600 bilhões nos Estados Unidos, aqui tudo em dólares.
Se esse novo gasto, ele, ele não vai ser repassado para nós. Ou seja, vamos tirar dinheiro do Mercosul e com isso arrumamos nossa economia, continuamos ganhando a mesma coisa ou um pouco mais e repassamos esse novo imposto para eles. Essa é a preocupação nos produtos que vamos vender para eles. A questão é que eu espero, desejo, mas tenho minhas dúvidas se dará certo esse acordo de ser um ganha-ganha para os dois lados. Essa a questão que os governos aqui, principalmente o Brasil, já que é a maior economia disparada do Mercosul, deve ficar de olho. Ó, a França, o maior produtor de carne bovina da União Europeia, classificou o acordo como inaceitável, dizendo que não leva em consideração exigências ambientais na produção agrícola e industrial. É desculpinha para não aceitar o agro brasileiro. O presidente Lula rebate afirmando que a França é protecionista sobre seus interesses agrícolas, bem mais do que o Brasil. Agricultores europeus, principalmente franceses, protestaram várias vezes dizendo que o acordo levaria a importações baratas de commodities sul-americanas, principalmente carne bovina, que não atende aos padrões de segurança alimentar e ecológicas da União Europeia. Justamente com medo do agro brasileiro e do agro argentino, uruguaio e tudo isso. A Comissão Europeia negou que esse seja o caso. A Comissão e os proponentes, como a Alemanha e a Espanha, que estão impulsionando o acordo, afirmam que o acordo oferece uma maneira de compensar a perda comercial devido às tarifas impostas por Donald Trump e reduzir a dependência da China, principalmente em relação a minerais essenciais. Os defensores do acordo na União Europeia veem o Mercosul como um mercado crescente para carros, máquinas e produtos químicos europeus e uma fonte confiável de minerais essenciais para sua transição verde, como lítio metálico para baterias, do qual a Europa agora depende da China. Estão entendendo que eles estão vendo simplesmente a possibilidade de comprar mais barato os commodities brasileiros, matéria-prima brasileira? Isso aqui é preocupante, porque daí o nosso ganho vai ser menor e não sei se a gente vai ganhar muito na importação dessas máquinas de carros e assim tudo mais ao menor imposto. Se isso daqui servir para alavancar a nossa indústria também, beleza, mas tem que ficar de olho nisso daqui, porque senão não é uma relação de ganha-ganha. Bom, é praticamente essas duas matérias que falam então da possibilidade desse acordo ser uma forma de contrapor o que o Trump vem fazendo, os seus impostos sobre todo mundo. Espero que nós saiamos ganhando disso daí. E aí, o que vocês acham? Há essa possibilidade? Eu sou o professor Gessé Santiago, aqui tratamos de entender a política internacional e nacional, sem ideologias e sem políticos de estimação, diretamente da Escola de Filosofia Política. Até mais.